Bom, nesse vídeo eu vou estar comentando os exercícios da segunda lista passada para vocês. O primeiro exercício, nós temos que descobrir o valor de A para que essa igualdade seja verdadeira. Bom, nesse caso, eu vou completar aqui com o denominador 1. O primeiro passo é tirar o MMC. Percebam que é 1 e 5 elevado a cosseno ao quadrado, aqui também 5 elevado a cosseno ao quadrado. Então, o MMC é o próprio 5 elevado a cosseno ao quadrado. Então, 5 elevado a cosseno ao quadrado de x, 5 elevado a cosseno ao quadrado de x. Depois que eu tirei o MMC, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, nesse primeiro caso, 5 elevado a cosseno ao quadrado de x dividido por 1, 5 elevado a cosseno ao quadrado de x. Então, vai ficar 5 elevado a cosseno ao quadrado de x vezes 5 elevado a seno ao quadrado de x. 5 elevado a cosseno dividido por 5 elevado a cosseno vai dar 1 vezes 1, 1. Aqui vai dar 1 também, vezes 6A, 6A. Bom, nesse caso aqui, nós temos um produto de potência de mesma base. E quando eu tenho produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, mais 1, que é igual a 6A, tudo isso dividido por 5 elevado a cosseno ao quadrado de x. Bom, percebam que como a parte de baixo é igual, para manter a igualdade, a parte de cima também tem que ser igual. Ou seja, 5 elevado a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x mais 1 tem que ser igual a 6 vezes A. Aqui em cima, o que eu tenho? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, relação fundamental. Isso é igual a 1. Então, isso aqui é 5 elevado a 1 mais 1, que é igual a 6A. 5 elevado a 1 dá 5, mais 1 dá 6, de onde eu tiro que 6A é igual a 6, ou seja, A é igual a 1. Nesse caso, alternativa C. Esse seria o primeiro exercício. O exercício 2 pergunta qual é o valor dessa expressão. Seno de 3π sobre 2 vezes cosseno de 5π sobre 4 vezes tangente de π sobre 3, tudo isso sobre secante de 2π vezes cossecante de π sobre 2 vezes cotangente de 2π sobre 3. Bom, nesse caso aqui, eu tenho o 3π sobre 2, o 2π e o π sobre 2, que são arcos da extremidade. E tenho π sobre 3, 5π sobre 4 e 2π sobre 3, que são ou o valor da tabelinha de arcos notáveis ou o correspondente desses valores. Então, vamos calcular cada valor desses separadamente, começando com o seno de 3π sobre 2. Bom, nesse caso, o que nós temos é o 3π sobre 2 é o 270 graus, então está aqui. Esse é o eixo do seno. Lembre-se, sem sono está em pé, com sono está deitado, então sem sono, seno, com sono, cosseno. Então, 3π sobre 2 se encontra exatamente aqui, portanto, o seno dele é menos 1. Então, menos 1, o primeiro valor. Depois, o cosseno de 5π sobre 4. Como ficaria o cosseno de 5π sobre 4? Então, cosseno de 5π sobre 4, primeiro passo é localizar em qual quadrante que se encontra. Então, 5π sobre 4, aqui seria 4π sobre 4. Então, 5π sobre 4 está aqui, é um arco do terceiro quadrante, cujo correspondente no primeiro é o π sobre 4, ou seja, 45 graus. Cosseno, então, com sono, projeto aqui, essa distância é o cosseno de 5π sobre 4, que em módulo tem o mesmo valor do cosseno de π sobre 4, porém, como aqui está para o lado esquerdo, negativo. Na tabelinha, então, menos raiz de 2 dividido por 2. Vezes
tangente de π sobre 3. Π sobre 3 é da tabelinha. Então, a tangente de π sobre 3 é a tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3. Então, a parte de cima fica dessa forma. Menos 1 vezes menos raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3. Vamos analisar agora a parte de baixo. Então, eu tenho secante de 2π. Bom, vamos localizar o 2π. Então, 2π se encontra aqui, né, junto com a origem do ciclo trigonométrico, que é o zero. Lembre-se que a secante é o inverso do cosseno. Então, se eu analisar o cosseno de 2π, cosseno de 2π é 1. O inverso de 1, obviamente, é 1. Cossecante de π sobre 2. Mesmo processo. Vamos marcar o π sobre 2. π sobre 2 é 90 graus, então se encontra nessa posição. A cossecante é o inverso do seno, então o seno seria essa medida, ou seja, o seno de π sobre 2 seria 1, então o inverso disso também é 1. E para finalizar a parte de baixo, bom, então agora só falta para a gente calcular a cotangente de 2π sobre 3. Então, cotangente de 2π sobre 3. Vamos fazer a marcação no ciclo trigonométrico. Então, nós temos que o 2π sobre 3 é um arco do segundo quadrante. O π seria 3π sobre 3, ou seja, não chegou aqui em π. E o correspondente dele é o π sobre 3. Então, o que nós temos nesse caso aqui? Que a cotangente do 2π sobre 3, em módulo, é a mesma cotangente do π sobre 3. Bom, cotangente de π sobre 3 é a cotangente de 60 graus. Então, seria 1 sobre a tangente de π sobre 3. Ou seja, a cotangente de π sobre 3, ela seria 1 sobre raiz quadrada de 3, π sobre 3, valor da tabelinha. Então, se eu fizer aqui a racionalização, eu vou ter raiz de 3 sobre 3 como cotangente do π sobre 3. Mas o que eu quero é do 2π sobre 3. Qual a diferença? Bom, aqui tanto o seno quanto o cosseno são positivos, por isso que a cotangente de π sobre 3 é positiva. Já no segundo quadrante, eu tenho seno positivo e cosseno negativo. Ou seja, a cotangente vai ser negativa. Portanto, menos raiz de 3 dividido por 3. Bom, aqui nós temos menos vezes menos vai dar mais, né? Então, nós temos mais raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3. E a parte de baixo vai dar menos. Menos raiz de 3 sobre 3. Eu posso cancelar essa raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 sobre menos 1 sobre 3. Conserva de cima e multiplica pela de baixo invertida. Então, ficaria raiz de 2 sobre 2 vezes menos 3 sobre 1. Ou seja, menos 3 raiz de 2 sobre 2. Alternativa D. No exercício 3, eu preciso determinar os valores de m que satisfazem simultaneamente essas duas expressões. O seno de x ser raiz de 1 mais m sobre 2 e o cosseno ser m menos 1 sobre 2. Nesse caso, o que nós temos? Eu sei que isso tem que ser um valor entre menos 1 e 1 e isso também tem que ser um valor entre menos 1 e 1. Mas como tem que satisfazer simultaneamente as duas expressões, o que relaciona seno com o cosseno? Relação fundamental da trigonometria. Ou seja, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. É daqui que eu vou partir. Então, eu vou ter que raiz de 1 mais m sobre 2 ao quadrado mais m menos 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1. Aqui, simplesmente cancelo a raiz, então dá 1 mais m, 2 ao quadrado, 4. Nesse caso, eu não posso esquecer, aqui é um produto notável,
Então tem que fazer quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E 2 ao quadrado, 4. Isso é igual a 1. Bom, nesse caso, o MMC é 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui vai continuar 1 mais m. Aqui também vai continuar m quadrado menos 2m mais 1. E aqui 4 por 1, 4 vezes 1, 4. Posso cancelar o MMC porque eu tirei dos dois lados. Juntando os termos semelhantes, eu vou ter m ao quadrado menos m mais 2, que é igual a 4. Passando 4 subtraindo, m ao quadrado menos m menos 2, que é igual a 0. Aqui, resolvendo essa equação, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ou seja, delta é 1 mais 8, o delta é igual a 9, de onde eu tiro que o m é menos b, então menos 1, que é 1, mais ou menos raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. De onde nós tiramos dois valores de m. 1 mais 3, 4 sobre 2, que é 2, e 1 menos 3 menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então temos esses dois possíveis valores para m. m igual a 2 e m igual a menos 1. Vamos verificar se realmente, trocando esses m's, se o resultado vai ficar um valor entre menos 1 e 1. Então se eu usar o m valendo 2, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2, que é menor que 1. E aqui vai ficar meio, que também é menor que 1. Ou seja, esse valor é coerente com o enunciado, serve para mim. Se eu trocar o m por menos 1, aqui vai ficar 0. Está entre menos 1 e 1. E aqui vai ficar menos 1. Pode ser menos 1. Portanto, os dois valores servem. O enunciado pede o produto desses dois valores. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Essa seria a resposta, que nesse caso é a alternativa B. Lembrando, como era um teste, se eu quisesse, eu poderia ter parado aqui. Eu não precisava continuar a resolução. Por quê? Ele quer o produto das raízes. E o produto das raízes é C sobre A. Usando que é C sobre A, menos 2 sobre 1. Ou seja, o produto é menos 2. Eu ganharia tempo por se tratar de um exercício teste. Bom, já o quarto exercício, eu tenho que determinar o valor de cosseno ao quadrado de 1 grau, cosseno ao quadrado de 2, de 3, de 4, até cosseno de 89, menos seno ao quadrado de 1, 2, 3, até seno ao quadrado de 89. Bom, obviamente, aqui esses valores não são notáveis, então deve ter alguma forma mais fácil de trabalhar isso. Bom, e qual é o artifício que eu vou usar nesse exercício? Um artifício que a gente usa muito em trigonometria, que é o seguinte: eu tenho que o cosseno de x ele é igual ao seno de π sobre 2 menos x. Como assim? Ou seja, dois arcos que somados deem 90 graus, eles são arcos complementares. E arcos complementares, o que acontece? O seno de um é o cosseno do outro. A gente percebe isso pela tabelinha. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o mesmo com 45. O cosseno de 45 é igual ao seno de 45 por conta da soma 45 mais 45 ser igual a 90. Então aqui eu posso escolher. Ou eu posso mexer com essa primeira ou eu posso mexer com essa segunda. Eu vou mexer com a primeira. Então, ao invés de cosseno ao quadrado de 1, eu vou colocar seno ao quadrado de 89. Mas, ao invés de cosseno ao quadrado de 2, eu vou colocar seno ao quadrado de 88, mais, ao invés de cosseno ao quadrado de 89, seno ao quadrado de 1, menos seno ao quadrado de 1, menos seno ao quadrado de 2, menos seno ao quadrado de 89. Então, nesse caso, aqui vai cortar, aqui vai ter um seno ao quadrado de 88, também negativo, que eu vou conseguir cortar com esse corta com esse, aqui também vai ter um seno ao quadrado de 2 graus, que eu vou conseguir cortar com esse. Ou seja, eu vou
vou conseguir cancelar tudo. Então a resposta final é 0, alternativa B. Bom, no caso do quinto exercício, nós podemos analisar aqui 3 formas distintas para trabalhar esse exercício. Bom, a primeira delas é usando a relação fundamental, porque se eu tenho seno e preciso do cosseno, a relação fundamental ela ajuda nesse caso. Ou seja, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Trocando o seno por menos raiz de 3 sobre 2, elevado ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aqui eu vou ter 3 quartos mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, ou seja, cosseno ao quadrado de x é 1 menos 3 quartos. Cosseno ao quadrado de x, tirando o MMC, que é 4, vai dar 4 menos 3. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 4. Portanto, o cosseno de x é mais ou menos a raiz de 1 sobre 4. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. O mais ou menos eu vou decidir pelo quadrante. Π e 3π sobre 2. Arco do terceiro quadrante. Então, seno negativo, como tem aqui. Cosseno também negativo, então cosseno é menos meio. Então, chego no valor do cosseno através da relação fundamental. Aí, voltando e trocando aqui, ficaria 1 menos meio, que multiplica 1 menos menos meio. Ou seja, o MMC aqui é 2. Aqui, menos e menos vai dar mais, o MMC também é 2. A diferença é que aqui fica desse jeito. Um fica positivo, o outro fica negativo. Então, isso é 1 meio vezes 3 meios. Ou seja, a resposta final, 3 quartos. Então, essa é a primeira forma de resolver esse exercício, tá? Vamos então para a segunda forma de resolver esse exercício. Bom, a segunda forma é analisar o seguinte: raiz de 3 sobre 2 é o valor da tabelinha. Então, se eu for analisar no primeiro quadrante, quem tem o seno valendo raiz de 3 sobre 2 é o π sobre 3, que é os 60 graus. Então, eu sei que, por estar no terceiro quadrante, esse arco seria o correspondente ao π sobre 3 no terceiro quadrante. Como aqui é 3π sobre 3, esse seria o 4π sobre 3. Então, eu sei que um possível x é o 4π sobre 3. E, se o seno é menos raiz de 3 sobre 2, o cosseno é o correspondente dos 60 com o sinal desse quadrante. Ou seja, fazendo isso, eu chego à conclusão que o cosseno desse arco é menos o cosseno de 60, ou seja, o cosseno é menos meio. Aí depois a substituição aqui é igual a que a gente fez anteriormente, tá? Então, nesse caso, eu chegaria no menos meio de uma forma mais rápida do que eu cheguei fazendo uso da relação fundamental, por raiz de 3 sobre 2 ser um valor notável. Então, essa é a segunda forma de resolver esse exercício. E ainda tem uma terceira forma. A terceira forma é começar desenvolvendo isso, ou seja, aplicando a propriedade distributiva. Então, aqui vai ficar 1 menos cosseno de x mais cosseno de x menos cosseno ao quadrado de x. Então, posso cortar. Isso aqui é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Só que se eu for analisar a relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu passar esse cosseno para cá, eu tenho que o seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, isso aqui é o seno ao quadrado de x. Ou seja, menos raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Portanto, 3 sobre 4. Então, aqui fica, né, essas 3 formas. Terceira forma de resolução. Fica essas 3 formas e aí vocês verifiquem qual que fica mais fácil. Nesse caso, nós temos também a alternativa B para esse exercício sim.
No exercício 6, ele manda considerar um triângulo retângulo onde a hipotenusa é o triplo de um dos catetos e x é o ângulo oposto ao menor lado, né? Tendo isso como base, quanto dá a tangente de x mais a secante de x. Vamos fazer um esboço, um triângulo retângulo qualquer, onde eu tenho a hipotenusa como sendo o triplo de um dos catetos, tá? Então eu vou chamar esse cateto aqui de y, então eu tenho que a hipotenusa é 3y, tá? Bom, agora, como que eu faço para descobrir o valor do outro cateto? Teorema de Pitágoras. Vamos chamar o outro cateto de z. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, 3y elevado ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Portanto, 9y quadrado é y ao quadrado mais z quadrado. De onde eu tiro que z quadrado é 8y quadrado. O z, não vou trabalhar com mais ou menos, porque isso é o lado de uma figura, então é positivo. O z seria a raiz de 8y quadrado. Portanto, o z seria y raiz de 8. Que simplificando a raiz de 8, eu tenho que z é 2y vezes raiz de 2. Né? 8 seria 2 raiz de 2 se eu fizer aqui a fatoração. Então, o que junta cai fora e o que sobra fica dentro. 2 raiz de 2. Então, eu já sei que esse cateto é 2y vezes raiz de 2. Então, o que é menor? 2y vezes raiz de 2 ou y? Obviamente, y é menor. Então, o meu ângulo é esse. Esse seria o meu ângulo x. Tá? Portanto, essa seria a configuração. Agora, como que eu faço para calcular a tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nesse caso, o cateto oposto é y e o cateto adjacente é 2y raiz quadrada de 2. Posso cancelar o y, vai sobrar 1 por 2 raiz de 2. Que racionalizando, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2 vezes 2, 4. Então, essa é a tangente de x. Percebam que é positivo, porque se eu estou trabalhando num triângulo retângulo, esses ângulos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Depois, eu preciso calcular a secante de x. O que eu tenho que lembrar é que a secante é o inverso do cosseno. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, a secante é a hipotenusa pelo cateto adjacente. Então, nesse caso, seria 3y dividido por 2y raiz quadrada de 2. Posso cortar o y, então vai dar 3 dividido por 2 raiz de 2. Racionalizando, 3 raiz de 2 sobre 4. Portanto, nós temos que tangente de x mais secante de x é raiz de 2 sobre 4 mais 3 raiz de 2 sobre 4. O denominador já é o mesmo, então é só somar os numeradores. 1 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, 4 raiz de 2 sobre 4, posso cortar. Então, onde eu tiro que essa soma vale raiz quadrada de 2. Portanto, alternativa C. No exercício 7, ele tem essa figura, né? Ou seja, isso aqui está representando uma roda gigante. Ele quer saber qual é essa altura, né, no ponto P1 em relação ao solo. Né? O que eu tenho de dados aqui? O ângulo θ, ele quer saber essa altura para um θ de 30 graus. 20 metros essa distância, 3 metros essa distância. Então, o que eu vou fazer nesse desenho aqui? Vou fazer isso. E vou destacar esse triângulo aqui. Então, eu fico com um triângulo assim. Eu já sei que aqui é 90 graus, estou fazendo uma projeção ortogonal. Esse ângulo é um ângulo de 30, tá? Aí, o que nós temos? Percebam que essa distância daqui até aqui é essa distância inteira, que vale 23, somando os 20 daqui com 3. Então, essa distância é de 23 metros, tá? Menos essa distância aqui. Então, seria 23
menos H. Então, esse cateto vale 23 menos H. Bom, e aqui, ó, essa distância nada mais é do que o quê? O raio dessa circunferência, que nesse caso vale 20. Então, tem que a hipotenusa aqui, ela vale 20. Bom, agora, é trigonometria no triângulo retângulo. O 23 menos H é o cateto adjacente. Então, aqui é o cateto adjacente. E o 20 é a hipotenusa. Portanto, cateto adjacente por hipotenusa, eu vou usar o cosseno. Então, o cosseno de 30, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30, valor notável. Cateto adjacente, 23 menos H, dividido pela hipotenusa, que é 20. Multiplicando o cruzado, eu vou ter que 20 raiz quadrada de 3 vai ser igual a 46 menos 2H, efetuando a propriedade distributiva. O 2H vem positivo, o 46 já estava do outro lado, e o 20 raiz de 3 vem negativo. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, ele divide aqui e divide aqui. Ou seja, 46 dividido por 2, 23, menos 10 raiz de 3, essa medida em metros. Então, esse é o valor do H. 23 menos 10 raiz de 3 metros. O importante aqui era lembrar que essa distância nada mais é do que o raio, portanto, 20, né? Esse seria o segredo para trabalhar esse exercício aqui. No exercício 8, ele dá uma configuração de posicionamento de Júpiter, do Sol e da Terra em determinado momento. Então, se você pegar e ligar o segmento de reta que une Sol a Júpiter com o segmento de reta que une o Sol à Terra, ele forma um ângulo de 120 graus. Ele quer saber qual é a distância de Júpiter até a Terra em função do RJ e do RT. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte, eu vou ficar com esse triângulo aqui. Então, essa distância é RJ, essa distância é RT, e aqui é 120 graus. Essa é a distância D, que eu quero calcular a distância em linha reta entre os dois planetas, que seria isso. Bom, percebam que nesse caso, como eu conheço um ângulo e 2, isso aqui é conhecido, apesar de estar literal, são medidas conhecidas, e quero achar a distância, esse é um exercício clássico de aplicação da lei dos cossenos. Como funciona mesmo a lei dos cossenos? O lado oposto ao ângulo, então o quadrado dele é igual ao quadrado dos outros dois somados, menos 2 vezes o produto dos outros dois, vezes cosseno do ângulo. Então, nesse caso, cosseno de 120. Então, trocando aqui o θ por 120 graus. Então, nós temos que a distância ao quadrado é RJ quadrado mais RT quadrado, menos 2 vezes RJ vezes RT, vezes cosseno de 120. Então, se eu for analisar o 120 se encontra no segundo quadrante e o correspondente no primeiro é os 60 graus. Ou seja, em módulo, os dois cossenos são iguais. O cosseno de 60, o valor notável é meio, porém, com o sinal do segundo quadrante, cosseno negativo no segundo quadrante. Então, nós temos que a distância ao quadrado é RJ quadrado mais RT quadrado, menos vezes menos vai dar mais, posso cortar esse 2, então mais RJ vezes RT. Para assumir com esse quadrado, então a distância é raiz quadrada de RJ quadrado mais RT quadrado mais RJ vezes RT. Esse é o valor do exercício literal, mas bem simples, aplicação direta da lei dos cossenos. Toma cuidado que eu não posso tirar esse RJ quadrado para fora da raiz apenas RJ por conta da soma. Eu só poderia fazer isso se aqui fosse um produto. Então, como é soma, vai ficar desse jeito mesmo. Portanto, essa é a resposta final.
Já no último exercício dessa lista, nós temos essa configuração, né, um triângulo retângulo aqui, onde são destacados três ângulos, alfa, beta e teta, e as medidas citadas no texto ali, K e 3K. Ele quer saber quem é o valor do seno de teta, do seno de alfa vezes o seno de teta, dividido pelo seno de beta. Bom, vamos começar aqui com relação aos ângulos que a gente tem no triângulo retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse pedaço aqui de Y e esse pedaço aqui de Z. Então, se eu for trabalhar no triângulo retângulo, o seno de alfa, usando esse triângulo retângulo aqui, ele é a razão do cateto oposto, que é K, pela hipotenusa, que é Y. Então, eu vou reservar esse valor aqui, tá? Agora, eu vou fazer uso desse triângulo aqui, ó. Então, nesse triângulo, o que eu tenho? Eu tenho aqui em cima um ângulo θ, aqui embaixo um ângulo beta, essa medida é Y, essa medida é 3K e essa medida é Z. Nesse aqui, eu vou fazer uso da lei dos senos. A lei do seno diz o seguinte: o lado oposto dividido pelo seno do ângulo, ou seja, se eu pegar y sobre o seno de θ, isso vai ser igual ao lado oposto a beta, que é 3K, dividido pelo seno de beta. Bom, então nesse caso aqui, eu vou descobrir o seno de θ em função do seno de beta, ou seno de beta em função do seno de θ, tanto faz. Então, nesse caso aqui, eu tenho que 3K seno de θ é igual a Y seno de beta. Ou seja, o seno de θ, ele é Y seno de beta dividido por 3K. Substituindo esses valores aqui em cima, eu vou ter que o valor de t vai ser o seno de alfa, que é K sobre Y, vezes o seno de θ, que é Y, seno de beta, dividido por 3K, dividido pelo seno de beta. O que dá para fazer aqui? Dá para cortar esse Y e dá para cortar esse K. Então, eu tenho que T vai ser igual a seno de beta sobre 3, que é o que sobrou aqui em cima, dividido por seno de beta. Então, T vai ser seno de beta sobre 3, conserva de cima, multiplica pela de baixo invertida. 1 sobre o seno de beta. Cancelando, eu tenho que T vale 1/3. Bom, então é isso. Com isso eu encerro a correção da segunda lista. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre expressão geral dos arcos e equações trigonométricas. Bons estudos!